Olá, boa tarde, alunos do nono ano. Vamos dar início nesta semana o assunto, na verdade continuar o assunto sobre a equação do segundo grau. A diferença é que nesta aula nós vamos trabalhar as equações que são completas. Até hoje nós estudamos apenas as equações completas e a partir de agora nós vamos aqui trabalhar durante 2 semanas esta equação do segundo grau que seja completa. E a equação do segundo grau, ela sendo completa, ela possui todos os seus coeficientes. Nós temos o coeficiente A, que é o 3, como foi falado nas aulas anteriores. O coeficiente A é aquele número que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é aquele número que acompanha o x. E o coeficiente C é o número que não tem o x. Então nós temos aqui 3 coeficientes. Se nós temos 3 coeficientes, então nós temos uma equação do segundo grau completa. Não falta nenhum coeficiente. Ok? Quando uma equação do segundo grau é completa, usamos a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da equação. A fórmula é apresentada abaixo. Então, como nós podemos estar percebendo, para você resolver uma equação do segundo grau, e essa equação ela é uma equação completa, você vai encontrar 2 raízes, que seria o x1 e o x2. Então, para encontrar essas 2 raízes, é necessário que você utilize essa fórmula aqui. E essa fórmula aqui, ela recebe o nome de fórmula de Bhaskara, em homenagem ao grande matemático que desenvolveu esta fórmula aqui. Então, nesta fórmula nós temos a seguinte expressão: menos b. Quem é o b? O b, como nós já aprendemos nesta equação aqui, seria o 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Tudo isso aqui vai ser dividido por 2, multiplicado pelo valor do A. Um detalhe, nós temos aqui uma expressão que nós ainda não aprendemos, que é isso aqui, delta. Então nós vamos agora aprender no próximo slide sobre esse valor de delta, porque nós precisamos encontrar um valor para ele ficar aqui embaixo desse radical. Repetindo, um resumo, nós temos a equação 3x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a 0. Nessa equação nós temos os 3 coeficientes, que é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Então, para resolver uma equação do segundo grau, é necessário utilizar a fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui. Com essa fórmula nós vamos encontrar 2 valores, que é o x1 e x2. Para encontrar o x1, você utiliza essa fórmula aqui, acompanhada do sinal de mais. E para achar o x2, você utiliza a mesma fórmula, só que em vez de utilizar o símbolo de mais, você vai usar o símbolo de menos. Só que um detalhe, nós precisamos saber o que é isso aqui. É o que vai estar no próximo slide. Muito bem. Na fórmula de Bhaskara, como está aqui escrito, aparece a letra grega delta, que é chamada de discriminante da equação, pois, de acordo com o seu valor, é possível saber qual o número de raízes que a equação terá. Para calcular o delta, usamos a seguinte fórmula. Então, como está escrito aí, o delta é uma letra grega, então ela é usada e é chamada de discriminante da equação. Através desse delta, nós vamos saber quantas raízes tem a equação que nós vamos trabalhar. Então, a fórmula de delta é essa daqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, é a famosa regra, a famosa fórmula que diz delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, desta maneira,
para se calcular as raízes da equação, a fórmula fica assim. Vejam só como é que fica a fórmula. A fórmula é essa daí. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 multiplicado por a. Então, essa seria a fórmula que foi resumidamente desenvolvida pelo matemático Bhaskara. Então, essa é conhecida a fórmula de Bhaskara. Então, dentro da fórmula de Bhaskara existe esse símbolo de delta. Por ele existir, como que nós vamos descobrir o delta? Está aqui a fórmula para descobrir o delta. Para esse primeiro momento dessa aula, nós vamos trabalhar somente descobrindo o delta, o valor de delta. Aí depois, na próxima aula, nós vamos descobrir as raízes. Vamos por parte. O importante nesse momento é que você descubra o valor de delta. E depois que você aprender a descobrir o valor de delta, nós vamos partir para descobrir as raízes. Vamos para os passos para se resolver uma equação do segundo grau completa. Primeiro nós temos aqui a equação 3x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a 0. O primeiro passo, identificar os coeficientes a, b e c. Então, quem são os coeficientes desta equação 3x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a 0? Lembram, primeiro passo para resolver uma equação do segundo grau completa é você separar quem são os coeficientes. Então, quem são os coeficientes? A será o 3. Qual é o coeficiente B? É o 5. E o coeficiente C é o menos 2. Só lembrando também, o A sempre vai ser o número que está acompanhando o x ao quadrado. Se caso não aparecer o número, então o A será 1. Se não aparecer o número de qualquer uma desses coeficientes, ele vai ser o 1. Ok? Qual o segundo passo? Aqui na regra fala, para calcular o delta, as raízes, é necessário conhecer o valor do delta. Ou seja, para calcular as raízes de uma equação do segundo grau, é necessário que nós possamos conhecer o valor do delta. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Para isso, substituímos as letras na fórmula pelos valores dos coeficientes. Só vendo. Quem é o valor de delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a e vezes o c. Vamos continuar a leitura. Podemos, a partir do valor do delta, saber previamente o número de raízes que terá a equação do segundo grau. Ou seja, se o valor de delta for maior do que zero, a equação terá duas raízes reais e distintas. Se ao contrário, por exemplo, se o delta for menor do que zero, a equação não apresentará raízes reais. E se for igual a zero, a equação vai ter apenas uma raiz. Vamos resumir tudo isso aqui que está sendo escrito no segundo passo. Olha, quando a gente for calcular o valor do delta, o delta ele vai ter como 3 opções de resposta. A primeira opção é, se o delta for maior do que zero, por exemplo, se a resposta do delta for 1, 2, 3, 4 e assim por diante, isso quer dizer que tem duas raízes para serem procuradas pela fórmula de Bhaskara. Mas, se caso o resultado que nós encontrarmos for menor do que zero, ou seja, um número negativo, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, então isso quer dizer que não existe raiz. E a terceira opção é quando o delta for igual a zero. Quando o delta for igual a zero, só vai existir uma raiz. Vamos revisar. Numa equação do segundo grau, quando você for calcular o delta, você vai ter como resposta 3 opções para você dar prosseguimento na solução da equação. A primeira opção, se você encontrar um delta que seja maior do que zero, você já está sabendo, então tem duas raízes para mim achar. Agora, se o delta for um número negativo, ou seja, menor do que zero, isso quer dizer que não adianta você prosseguir, porque essa equação ela não tem
solução, ou seja, ela não tem raízes. Agora, se o delta você achar for igual a zero, aí você vai achar apenas uma raiz. Vamos praticar. Temos aqui a nossa equação 3x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a zero. Como foi falado nessas aulas que passaram aí dos slides anteriores. Qual o primeiro passo? Identificar quem são os coeficientes. Então, quem são os coeficientes? Vamos começar pelo coeficiente A. É aquele número que acompanha o x ao quadrado. Quem é que está acompanhando o x ao quadrado? É o 3. Quem vai ser o B? O B é o número que acompanha o x, que é o 5. E quem é o coeficiente C? É aquele número que não tem o acompanhamento do x. Então está aqui os três coeficientes da equação do segundo grau completa. O segundo passo é calcular o valor do delta. Então quem é o delta? O delta é o número que vai decidir quantas raízes tem essa equação. Então vamos ver aqui, a fórmula é b ao quadrado menos 4ac. Então o delta vai ser igual. Quem é o b? O b é 5, então o 5, como diz na fórmula aqui, eu tenho que pegar o valor do b e colocar ao quadrado. Quem é o b? É o 5, então vai ficar 5 elevado ao quadrado, menos o 4, sendo multiplicado pelo valor do a. Quem é o a? É 3, que vai ser multiplicado também pelo valor do c. Quem é o c? Olha, menos 2. Não esqueçam, se o número está negativo, ele precisa ser colocado dentro do parêntese. Então vamos elevar. Delta vai ser igual a 5 ao quadrado, 25. Então quando você pegou 5 ao quadrado, você multiplicou 5 vezes 5. Vamos ter cuidado, 5 ao quadrado não é 5 mais 5 e também não é 5 vezes 2. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, e isso serve para todos os números. Quando você vê 6 ao quadrado, é 6 vezes 6. 7 ao quadrado, 7 vezes 7. Porque muitos confundem essa questão de um número ser elevado ao quadrado. Tem uns que multiplica pelo 2, tem outros que fazem a somar. Não é para somar, é para multiplicar o número por ele mesmo. Então 5 elevado ao quadrado deu o quê? Deu 25. Por que esse mais aqui? É porque foi feito o jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos fica mais. Aí eu multipliquei 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 2, 24. Pronto, agora mesmo é só somar. Delta vai ser igual a 25 mais 24, que vai dar 49. Isso quer dizer que nós temos aqui já uma resposta. Nós já sabemos que esta equação ela é uma equação que tem duas raízes. Por que ela tem duas raízes? Porque o delta é maior do que zero, ou seja, o delta é 49. Então, se o delta é 49, consequentemente ele é maior do que zero, isso quer dizer, meus irmãos, que esta equação ela tem duas raízes, porque o delta é maior do que zero. Vamos só fechar aqui uma revisãozinha, porque é esse a atividade que você vai fazer. Então nós temos a equação 3x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a zero. Tiramos os seus coeficientes, o a é 3, o b é 5 e o c é menos 2. Colocamos a fórmula aqui do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E substituímos os valores dos coeficientes na fórmula de delta. B ao quadrado é o 5 ao quadrado, está aqui o B, menos o 4 vezes o A, que é 3, e vezes o C, que é menos 2. O 2 está negativo, tem que ser colocado dentro do parêntese. Delta igual 5 ao quadrado deu 25, esse mais apareceu porque foi feito o jogo de sinal. Não esqueça, tem que fazer o jogo de sinal. Se tiver número negativo pelo meio, tem que fazer jogo de sinais. Então, menos com menos ficou mais. Então, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Se tivesse um sinalzinho de menos aqui, também teria que entrar no jogo de sinal. Ficaria menos com menos dá mais. Mais com menos seria menos. Ficaria um menos aqui. Mas como só tem dois menos, será menos com menos. Fica mais aqui.
E aí depois, meu irmão, é só somar. 25 mais 24 deu 49. Isso quer dizer que esse delta aqui é maior do que zero, e quando for maior do que zero, vai ter duas raízes para a gente encontrar a resposta, ok? Nesse primeiro momento, vocês vão só descobrir, na atividade que vai ser colocada aí no grupo, só o valor de delta das equações, ok? E dizer se ela é maior do que zero, se é menor do que zero, ou se é igual a zero. Se for maior do que zero, você vai colocar esta equação, ela tem duas raízes. Pronto, só isso. Se o teu delta que tu achar aí for menor do que zero, você vai colocar delta menor do que zero. Isso quer dizer que ela não tem raiz. E se o teu delta que tu achar aí for igual a zero, então você vai colocar que essa equação ela tem apenas uma raiz, ok? Então tá aí a aula, vamos agora fazer a atividade. Tchau.